Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuar conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, e hoje, diferentemente do que a gente faz normalmente nos programas, nós teremos hoje 2 temas em debates. Isso mesmo. E não teremos convidados. Narciso Mendes e Osmir Lima vão debater comigo também, no primeiro bloco, a questão dos deslizamentos, desmoronamentos, desbarrancamentos e também os efeitos dos temporais, dos vendavais, algo comum no chamado princípio do inverno amazônico. Depois, nos outros 2 blocos seguintes, no segundo e no terceiro, nós vamos falar sobre as eleições municipais, o que isso pode representar para 2026. Tem gente que diz que uma eleição não tem nada a ver com a outra, outros afirmam que sim, e é sobre exatamente esses confrontos de ideias que a gente vai também debater daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Você está convidado a continuar conosco. Até já. Muito bem, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Nós vamos debater nesse primeiro bloco a questão dos desbarrancamentos, deslizamentos, desmoronamentos, enfim. Teremos uma participação especial do Tenente Coronel Cláudio Falcão, que voltou a comandar a Defesa Civil do município. Daqui a pouquinho ele vai ter uma participação especial. Eu quero inicialmente boa noite do doutor Narciso Mendes. Boa noite. Muniz, acho oportuno que se debata o desmoronamento das margens do nosso rio Acre e mais ainda as preocupações que isso está nos trazendo. E de outro lado, para que nós possamos trazer para o debate político o resultado das últimas eleições municipais. Porque muitos partidos desmoronaram também, né? Uns deslizaram. Muitos desmoronaram e enganosamente muitos pensaram que se fortaleceram. Não foi isso que aconteceu. Quando, na verdade, desde 1953, que o único prefeito ou ex-prefeito de São Paulo conseguiu chegar à presidência da República. Enquanto isso, Osmir, nas últimas eleições... Foi o Jânio Quadros, né? Jânio Quadros. Enquanto isso, nas últimas eleições, que nada tem a ver com a eleição de 2026, estão glorificando os partidos como potencializados para a definição do futuro presidente da República. Quando? Eu daria 2 exemplos. Fernando Collor de Mello e Jair Bolsonaro se elegeram presidente da República sem que as suas legendas mantivessem um único prefeito entre os 5.580. Partidos inexpressivos, né? Osmir Lima, boa noite. Boa noite, um prazer esse bate-papo aqui com o Narciso sobre essas questões já anunciadas por você, né? Eu acho que nós deveríamos, parece que vem ainda o nosso responsável. Ele vai vir aqui ainda hoje? Ele vai participar diretamente de onde ele está, Ah, no vídeo tá bom. gravado. Então, Narciso, como nós programamos, iniciarmos o nosso debate sobre a questão... Márcio, dá para mostrar essa foto aqui? A situação e como é que está ali no Novo Mercado Velho. No Mercado Velho, né? Situação complicada. Que em seguida eu vou fazer uma pergunta para o Narciso em cima disso aqui.
Porque o Narciso é engenheiro. Eu não sou nem pedreiro, Narciso. Eu não entendo muito do assunto, não. Narciso, é o seguinte. Eu morei em 2 cidades do Pará. E vou dar o exemplo. Eu morei em Óbidos, que é uma cidade de 370 anos, uma cidade histórica, que fica na parte mais estreita e mais profunda do rio Amazonas. E os portugueses colocaram lá um forte, né, com canhões, para impedir a invasão holandesa e francesa. Muito bem. Na frente da cidade, Muniz, eles colocaram, há muitos anos, e eu passei lá um ano e nunca alterou, uma espécie de calçadão fortificado, porque Amazonas ele é um rio potente, né? E corre bastante, que nunca houve esse tipo de derramamento, desmoronamento, né? E outra cidade que você conhece bem, você morou lá, é Belém do Pará. Belém do Pará, aquela frente, olha que a Baía do Marajó é uma baía de ondas. Mas eles fizeram aquele trabalho quando eu era estudante lá, em 1958, 59, coisa assim, não me lembro bem. Já existia, não é isso? Que a Bahia não há desbarrancamento ali, apesar da onda forte que vem da Baía do Marajó. Qual a razão de não se fazer isso aqui? Claro, sem levar em conta a questão financeira. Qual o motivo de não se fazer no Acre, pelo menos nesse centro da cidade, esse tipo de trabalho, Narciso? Osmir, a engenharia, no meu tempo, existia uma matéria denominada Portos, Rios e Canais. Estudava a natureza dos rios. E se nós imaginarmos e até compararmos o rio Acre com o rio que banha Porto Velho, Manaus e Belém, pela largura dos rios, nós verificamos que o rio Acre é bastante vulnerável aos desequilíbrios climáticos. Ora, Osmir, por que esse assunto você achou por bem trazê-lo para esse debate? Exatamente porque Muniz, o prefeito de Rio Branco e os futuros governadores do Acre, e os presentes, têm que se preocupar muitíssimo com o abastecimento de água de nossa capital. Osmir, nós tivemos correndo risco, este ano, de vermos o rio Acre ser apartado. E se isso acontecesse, como seria feito? Foi o índice mais baixo desde a série histórica iniciada há mais de 50 anos. Então, se isso acontecesse, de onde é que nós iríamos buscar o abastecimento de água de nossa capital? Aproveitando, doutor Narciso, vamos dar uma paradinha aqui, só para ouvir o que diz, então, o que pensa o coronel Cláudio Falcão, que é voltou a ocupar a Defesa Civil do município, voltou a comandar. Vamos ouvi-lo, então. Tá, vai. Coronel, de que forma a Defesa Civil do município está se preparando para, pelo menos, amenizar os efeitos dos deslizamentos, desbarrancamentos, e deslizamento de solo, enfim, e também os temporais, que são algo marcantes no princípio do inverno amazônico? A marca da Defesa Civil é sempre mobilizar. Então, nós nos preparamos através de planos de contingência, através de vistoria de campo, né, e também através de monitoramento. A partir do momento que nós detectamos um risco, pode ser de temporal,
também deslizamento, desmoronamento, nós vamos ao local e acionamos os órgãos que vão fazer parte daquele socorro. No caso, a CEINFRA, com obras de contenção, no caso, a assistência social para remoção de pessoas e colocar em aluguel social, e também todos os demais órgãos que se envolvem nesse instante. Nós comandamos, durante o desastre, todos os órgãos da Prefeitura. Essas secretarias vão ficar à disposição, né, da Defesa Civil para que a gente possa indicar todas as ações que elas devem fazer para minimizar os impactos, em todos os sentidos. No caso específico ali do novo Mercado Velho, o coronel, o que pode ser feito ali e o que poderia ter sido feito para evitarmos de chegarmos aonde chegamos? Nós temos uma situação de movimentação de massa que praticamente acontece em todas as situações de margens de rio e de igarapés. Então, assim, para que isso não venha a acontecer, preventivamente nós precisamos fazer obras de contenção. Ali, especificamente no antigo Mercado Velho, o novo Mercado Velho, foi feita uma obra, porém essa obra ela não foi suficiente para segurar o barranco, devido às enchentes que nós já sofremos, né? E agora o que deve ser feito, não é o que pode ser feito, mas o que deve ser feito, é retirar imediatamente as pessoas daquele local, as pessoas ali que trabalham naquele local, para evitar também que o público vá para aquele local, preservando vidas. E aí, em seguida, vendo a questão dos impactos sociais e econômicos que essas pessoas estão sofrendo. Mas a parte de segurança, nós não podemos permitir que se continue uma atividade comercial e também trânsito de pessoas e aglomeração de público naquele local. Aliás, por falar nisso, a passarela Joaquim Macedo, que fica entre as pontes Juscelino Kubitschek e Vanderlei Dantas, foi interditada. Foi interditada por completo. Ali a passarela Joaquim Macedo, particularmente a Defesa Civil do município, já fizemos algumas interdições parciais e eles voltavam a utilizar, depois de paliativos. Nesse instante não tem mais o que fazer. Então foi preciso fazer um isolamento através da Defesa Civil Estadual, de maneira que as pessoas não mais ultrapassem esse isolamento. Porque a passarela ela tem um deslocamento que chegou a 1,30 m, nós temos os cabos de tensão muito tensionados, que podem se romperem, né, que é uma obra mais moderna, e aí, claro que os engenheiros vão avaliar, e com certeza precisa, no mínimo, que ela seja desmontada e fazer uma nova construção, porque ela oferece risco nesse instante. No tempo de fazermos aqui um pequeno concerto aqui, eu falei Vanderlei Dantas, não, foi o pai dele. A ponte é homenagem a Coronel Sebastião Dantas. Exatamente. Isso. O coronel, afinal de contas, a fumaça ainda pode nos incomodar ou já passou de vez? Não, neste ano acreditamos que não retornará, porque inclusive grandes áreas foram queimadas e que para que essa vegetação fique pronta de novo para uma nova queima, ela precisa renascer. Então, nesse instante agora, no ano de 2024, nós podemos dizer que nós estamos livres desse poluitivo tão alto, apesar que existem poluitivos até mesmo dos veículos e outras situações, mas a fumaça em si, neste ano de 2024, não deve nos incomodar mais. Agora, evidentemente que isso nos alerta para o ano de 2025, para que o que aconteceu em 2024, que foi recorde, não aconteça novamente em 2025 em relação às queimadas. Para encerrar nossa conversa, coronel, o outro calçadão que fica após a ponte Coronel Dantas, já foi devidamente corrigido aquele problema ali? Não representa mais problema ou não? Se o Raimundo Escócio, por exemplo, ele nesse instante não representa um risco, porque foi feito uma obra paliativa, mas eu volto a repetir, essa obra ela vai ser comprometida futuramente. Então ali também precisa de uma obra que seja estruturante e definitiva. Ali é uma situação muito grave que nós temos. Eu, como Defesa Civil do município, eu nunca interditei por completo para ver a questão da economia daqueles comerciantes, mas sempre observando a questão de segurança. Por enquanto, o trânsito está livre, os comércios estão abertos, mas ao menor sinal de risco a gente precisa voltar para aquele local. E ali, infelizmente, vai ter uma movimentação breve, próximo ano, que vai voltar ao que era antes. Muito obrigado, coronel. Muito obrigado também, ótimo falar com você e falar com você também, Muniz. Muito obrigado. Doutor Narciso, em off, ele disse que aquela parte ali do calçadão, depois da ponte, que é o outro calçadão, também corre o risco de sofrer o mesmo problema. Mas antes de responder isso aqui, Narciso, eu não fiquei satisfeito quanto à resposta, não. Isso aqui não é um serviço mal feito, não, Narciso? Tu acha que, olha aqui o que tem aqui, não tem nada embaixo. Osmir. Isso não é um serviço provisório, eu quero saber uma coisa permanente. O que pode ser feito para ficar um trabalho permanente para conter esse... invasão do rio. Que eu seja bastante claro. Isso.
Os fenômenos climáticos, as tragédias climáticas, só chamam a atenção quando elas estão se desenvolvendo. Se você chegar hoje no Rio Grande do Sul, que há 6 meses fora completamente submetida a uma tragédia proveniente das inundações, se você chegar hoje, metade da população até já esqueceu do que aconteceu muito recentemente. Então, o nosso erro aí, Osmir, e vamos, como nós estamos nos referindo à situação do nosso Estado, eu quero dizer que o coronel Cláudio Falcão, parece ser uma das pessoas indicadas para o posto que ora está sob seu comando, que é o da nossa Defesa Civil. Até porque, Osmir, vamos pegar aqui, Muniz, o bairro do Taquari e do Baguari. Permitir que aquelas regiões fossem habitadas era contribuir com as tragédias que vieram. Não, só corrigindo, existe a rua Baguari, no bairro Taquari, que é uma das mais afetadas. Então, Isso. tudo bem. Não, que não seja pela denominação. Porque, Osmir, as margens do Rio Acre estão sujeitas a desmoronamento. Mesmo que você venha a fazer uma contenção séria. Não, Osmir, acontece o seguinte: os países bálticos estão quase todos abaixo do nível do rio do mar. Mas fizeram as devidas contenções Isso. para que não inundassem. O Rio Grande do Sul, para a cidade de Porto Alegre, se tivesse bem contencionada, não teria alagado como alagou. É tanto que parte da proteção. Mas, Narciso, alagar é uma coisa. Eu até concordo contigo que alague. Mas eu olhando essa fotografia aqui, Muniz, isso aqui não é a questão de alagação. Mas, Osmir, qual é a largura? Isso aqui, para mim, é um serviço mal feito. Não, vamos ser claros. Qual é a largura do Rio Acre nesta área? Não chega, talvez, a 50 metros. Mais ou menos isso. Mais Sim. ou menos isso. É diferente do Rio Amazonas, quando passa pela cidade de Manaus, que a largura é de 5, 6 E o Rio quilômetros. Sena, em Paris, a Sim. largura é pequena também. O Rio Sena, em Paris. Sim, mas, Lá Osmir, não tem esse desmoronamento. Há quantos anos tem aquela contenção todinha no Rio Sena? a tragédia, em primeiro lugar, é decorrente da invasão inapropriada dessas áreas para construir habitação, estabelecimento, comercial. Osmir, quando eu cheguei aqui no Acre, Mas em Paris não existe construção ao largo do Rio mas Sena? você não pode imaginar, nem tão pouco comparar o Rio Sena, que eu conheço, Sim, também conheço. você também conhece, com os rios caudalosos do Brasil. O Rio Amazonas, Osmir, Os rios em mudanças. o Rio Que é o nosso Amazonas, caso, é um rio ainda fase de formação, muito o nosso relativamente rio, novo, né? Osmir, as águas de um rio, elas procuram deslizar-se retilineamente. Sim. Elas procuram, vamos dizer, usar um termo bastante Mais comum, fácil. ele procura se endireitar. E que a distância mais curta entre dois pontos É uma reta. é uma reta. É o que acontece. É uma reta. Então quem tiver pelo meio... E o ela vai nosso Acre, para a infelicidade da nossa provável urbanização, a cidade de Acre está localizada exatamente numa das curvas uma mais íngremes. É, curva ali da base. O que foi uma estupidez sem tamanho. Né? Você Foi. vê, Cruzeiro do Sul, que foi feito, fundado por um engenheiro, eles escolheram um local sem curva na frente da cidade. Você pode ver que não tem curva na frente de Cruzeiro do Sul. Né? Rodrigues Alves, eles fizeram no estirão.
construíram Isso. aquela vila, na época, uma Isso. vila, no estirão. O doutor Furtado tem uma versão que também pode se encaixar o que você quer. Segundo ele, houve 2 equívocos. Segundo ele, o material utilizado aqui, houve, por parte de quem construiu, a equipe construiu, um pouquinho mais de cuidado na fazer uma base mais sólida. Isso. E agora, tentando corrigir o erro, colocaram o brito aqui em cima. E aí pesou ainda mais. Aí por isso que ele veio abaixo também. Mas, mais rápido. Osmir, É porque você está vendo aqui só raízes, né? É. nenhuma, Tem base. Osmir, nenhuma condenação àqueles que fundaram a cidade de Rio Branco. Nenhuma Nem- condenação. Mas foi Nenhum um o quê? equívoco total, né? Hein? Mas foi um equívoco, né? Nenhum aos fundadores. Mas a gente tem que entender uma coisa. São os vícios de origem na sua implantação. Osmir, Rio Branco surgiu de uma empresa chamada Seringal Empresa. Sim. A urbanização, a futura urbanização de nossa cidade obedeceu a quê? Às beiras dos rios e aos traçados das estradas dos seringueiros, Osmir. Na próxima semana nós vamos voltar a debater esse É. assunto com o próprio Cláudio Claro. Falcão Claro, mas e outro Narciso, engenheiro também. eu só quero dizer o seguinte, isso aconteceu aqui em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, lá vou eu ter que defender Cruzeiro de novo. Foi fundado por um engenheiro militar, Taumaturgo, Amaturgo, que De depois Azevedo. chegou a Marechal, que fez uma planta da cidade, que até hoje bem diferente da de Rio parcialmente- Branco. É, claro. Bem diferente, planejada. Vamos lá A então. planta até hoje é obedecida. É. Então você está coincidindo comigo. Sim, não estou discordando, não. Não houve Sim, planejamento. não, diferente. Não há Osmir, tem ruas e avenidas aqui em Rio Branco. Osmir, se você estiver aqui, onde nós nos encontramos, no centro de Rio Branco, se nós quisermos ir lá para a universidade, o FAC, o Tucumã e outros bairros que estão surgindo, nós só temos uma avenida, a Avenida Ceará. Nós parecemos a Brasília, que estão 2 avenidas, a Avenida Ceará e a Avenida... A Rocha Não. Viana? Não, Rocha... Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. É. Bom, Então, você vê Belém, compare a urbanização de Belém, mesmo uma cidade antiquíssima, que você vê na linguagem que eu estou dizendo aqui, a linguagem comum, ela é toda esquadrejadazinha. muito bem. Você Nós vamos- tem várias vias que vão e que voltam. Sim. Tempo Enquanto estourado. aqui no Acre nós temos 2 únicas avenidas para dar conta do escoamento do nosso trânsito. Ok, nós vamos ao intervalo comercial, só lembrando a você que esse assunto a gente volta a debater na próxima semana, ok? Já já a gente volta para falar sobre política, sobre eleições 2024 e o que isso representa, o que pode representar para o pleito de 2026. Até já. Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Boa noite para você que nos prestigia no interior do Acre, você de Bujariri, aqui na área de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15 ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Doutor Narciso e Osmir Lima. O pessoal até tentou confundir o eleitor, dizendo que estava tudo misturado, PL do ex-presidente Bolsonaro e o PT do presidente Lula. Na verdade, dos 5.570 municípios, os 2 partidos estiveram juntos na mesma aliança em 89 cidades. Em 8 delas, diretamente, ou seja,
em 11, digo, em 8 delas o PT foi vice do PL e em 3 o PL foi vice do PT. E eles ganharam 49 prefeituras nessa aliança. A sua opinião sobre isso, depois a do Osmir Lima. Eu vou ser bem breve, Osmir. Contrariando os dois partidos, viu? A recomendação Eu vou ser nacional bem breve. era contrário a isso. Primeiro começo condenando a polarização pessoal do lulismo com o bolsonarismo. Isso para mim tem resultado nas maiores tragédias do nosso país. Essa bipolarização, né? É pessoal. Aí você diz, e nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos a polarização é partidária. Sim. Osmir, os Estados Unidos foi tão cuidadoso em relação ao seu sistema político partidário que quando Franklin Delano Roosevelt candidatou-se 4 vezes consecutiva a presidente da República e venceu as 4, sabe qual foi a primeira providência da legislação americana? Proibir. Foi proibir que, após eleito e reeleito presidente da República, o sujeito não pode mais ser candidato a nada. E o melhor exemplo que nós temos 2 presidentes eleitos e reeleitos nos Estados Unidos, que é o Barack Obama e o Clinton, que deixaram a presidência dos Estados Unidos com menos de 60 anos de idade e nunca mais puderam ser candidatos a nada. Aqui no nosso país, nós temos o caso do presidente Lula. Se essa legislação prevalecesse no Brasil, o presidente Lula não podia ser candidato a um 3º mandato e muito menos pretender concorrer a um 4º mandato. Exatamente. O que é que está acontecendo, Osmir? O nosso país... Doutor Narciso, mas a pretexto de fortalecer a democracia, não cometer um ato antidemocrático, não? Tirar do cidadão o legítimo direito de ser votado e da população de votar? Não. Osmir, Muniz, na Alemanha, a Angela Merkel, que foi uma das mais longevas primeira-ministra da Alemanha, ela, dos 3 primeiros mandatos dela, ela era aliada a um partido político. Na última eleição, este partido não conseguiu obter a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho e, apesar de ter tido voto para eleger mais de 20 deputados federais, nenhum dos eleitos, supostamente eleitos, participaram do seu Congresso. O que eu não estou aqui a defender o bipartidarismo. Agora, quero dizer, com certeza absoluta, a Inglaterra é exemplo, os Estados Unidos é exemplo, a França é exemplo, a Alemanha é exemplo, que a proliferação de partidos permitiu ao cúmulo de Pablo Marçal. Olha, Osmir, que absurdo, que não tem nenhum vereador no Brasil, não tem um prefeito no Brasil, não tem um deputado estadual, não tem um deputado federal, não tem um governador, praticamente conseguiu se eleger prefeito de São Paulo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, ou se muda, e urgentemente, a nossa legislação eleitoral, que é bastante avacalhada, ou então a nossa democracia jamais terá fim. E erra quem pensar que a presidência da República daqui a 2 anos, mesmo que estivesse sido reservada a Lula e Bolsonaro, que eu não duvido que ele adquira a sua inelegibilidade. Lula não adquiriu. Mas, Narciso, para dar até um descanso para você, né? Eu não sou contra ter uma determinada quantidade de partidos. Não essa esculhambação que aí está. Isso eu concordo contigo. Agora, o que os partidos tinham que definir junto aos seus filiados é um programa de governo que nenhum tem.
O velho PMDB, hoje MDB, que tinha, não tem mais. Se você olhar o PSDB com a esperança de uma social-democracia, tirando o que tem de bom à esquerda e tirando o que tem bom à direita, e montar um partido quase de centro, aproveitando, faliu também porque não é claro o seu programa de governo. Então, se você tiver 10 partidos, mas cada um claramente definido, por exemplo, tem um que é nazista. Então, ele é nazista, quem votar nele é porque apoia o nazismo. Nós temos que ter clareza nesse programa. O que acontece no Brasil de hoje, Narciso? As pessoas votam no candidato, o que é um equívoco. É um gravíssimo erro. Gravíssimo erro, porque todos nós, somos passageiros, somente quando a gente chega à minha e tua idade. Nós somos passageiros. Os partidos é que são permanentes. Então você vai votar, digamos, no PT, porque defende o aborto. Tem uma série de bandeiras que o PT defende, né? Aí você vota no PT. Se você vota no PSD ou qualquer outro partido, MDB, tem bandeiras conservadoras. Aí você é um conservador, vota naquilo. Hoje, Narciso, tem cara que é candidato que nunca leu sequer o programa do partido. Então, essa esculhambação, como você está colocando, realmente precisa acabar. Eu ainda me lembro do PFL, com todos os defeitos que tinha, ele fazia programa junto à Fundação Getúlio Vargas para todos os seus filiados, via satélite, para saber o que é um partido político. Se eleger prefeito ou vereador, qual é o comportamento, fazia diretamente do Rio. Nós tínhamos quase uma escola de formação de filiados. Não se vê mais nada disso. Eu não sei onde é preciso realmente, você tem razão. Vou apresentar um dado aqui, Osmir, que vai ao encontro do que vocês estão falando, sobretudo o que finalizou aí o doutor Narciso. O prefeito Tião Bocalon vai conviver com vereadores de 9 partidos. O PP, que é o do vice, fez 3, o dele fez 3, o PL, o União Brasil fez 3, o MDB... O PP não fez 4, não? Fez 6. 6. O PL fez 3, o MDB fez 3, o União Brasil fez 3, o PSDB 2, e aí o Podemos fez 1, o Solidariedade fez 1, o Republicanos 1 e o PT outro. 9 partidos vão representar a população a partir de janeiro, ou seja, e é com esses 9 partidos que o prefeito vai ter que conviver. Já foi pior. Já teve com 17 vereadores, 11 partidos. Aí é o que o senhor fala da avacalhação. Muniz, já que a grande imprensa e os milhares de blogueiros que se defendem e se acusam mutuamente, fizeram da eleição de São Paulo praticamente como se fosse única. Você ligava a Rede Globo, a Rede TV, a Band, só se falava na disputa de... É o principal colégio eleitoral do Brasil, né? Mas mesmo assim, eu já disse antes, que São Paulo nunca o seu prefeito e o seu governador chegou a presidente da República. Quer dizer, que é um engano absolutamente comprovado. Imagina o que vai acontecer no ano de 2026, quando um cidadão chamado Kassab, Gilberto Kassab, onde ele vai ficar, Osmir? Gilberto Kassab é o homem mais forte da administração do atual prefeito de São Paulo. Mas, Narciso, desculpe interromper rapidamente. Você acabou de dizer que tanto Collor quanto o Bolsonaro foram eleitos sem liderança nenhuma ao lado dele, sem partido forte do lado dele. Então, Kassab,
pode ou não ter qualquer importância na eleição de 2026. E eu não estou dizendo que ele não vai ter. E não é isso que eu vou trazer Ele está pro falando debate. diante do desafio que ele estará, né? O Kassab, para mim, foi um dos maiores arquitetos últimos em defesa do partido político. É tanto que o PSD dele, Novo como é? novo, Já conseguiu. tomou o espaço do MDB. Aí o que é que acontece hoje? Aqui no Acre ainda Não, aqui no Acre não, no foi um Brasil. fracasso total. Em termos né? de prefeituras. Eu sei, eu estou dizendo, mas aqui no Acre foi um fracasso Sim, total. aqui foi. Voltamos aqui a Gilberto Kassab. Porque é interessante discutir também o Acre. Ele Aqui elegeu 20 vereadores. Está cometendo o erro do jornalista, só discute São Eu Paulo. prevejo que a disputa presidencial de 2026 se dará entre Lula e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Eu prevejo essa disputa. Eu gostaria que nem Lula nem Bolsonaro fosse candidato. Esse é o meu desejo íntimo. Agora, o que é que acontece? Mas rapidinho, por que o senhor quer eliminar as duas lideranças, doutor? Veja, Doutor, hein? por que o senhor deseja eliminar as duas lideranças? Pela mesma razão que os Estados Unidos tomou a previdência de não criar heróis. Sim. Vamos lá. Bertoldo Brecht. E de afastar o Joe Biden. Ele já está com idade avançada. Vai descansar e cuidar dos seus netos. e Bertoldo bisnetos, Brecht pô. já dizia que maldito é o país que precisa de heróis. Nós não precisamos de heróis. Lula, hoje o PSD do Gilberto Kassab tem 3 ministérios no governo Lula. Gilberto Kassab é o mais forte secretário do governador de São Paulo e tem várias secretarias no governo do Tarcísio. Eu pergunto, de que lado estará Gilberto Kassab em 2026? É isso. Mas, Narciso, isso aí não é novidade. Perguntaram isso para ele há mais ou menos um mês, me sabe qual foi a resposta? Ele disse, olha, politicamente nós estamos com o governo Lula, nós ajudamos a eleger o governo Lula. Sim. Eleitoralmente, o nosso tom vai ser dado pelo governador Tarcísio. Ele disse isso abertamente. Sim, nós temos que entender o seguinte, no Brasil... Mas ele defende que o Tarcísio seja candidato à reeleição para governador e não para presidente. Não, mas também não disse que ele quer apoiar Lula também, não. Não falou isso não falou não. O problema é o seguinte, os governos de coalizão que tem que existir, porque senão não governa, é por isso que eu defendo muito mais o parlamentarismo do que esse presidencialismo que já está em fim de carreira. Você tem que compor, Narciso. Agora, essa obrigatoriedade de compor não quer dizer que amanhã você vai apoiar aquele candidato. Você pode ter candidato próprio, partido. Você citou o Kassab. Quando ele fala do ponto de O vista Kassab, só para político, concluir, o Kassab tem 3 ministérios. Isso não leva a dizer que vai apoiar o Lula se ele for candidato, que eu acho que não deveria ser. Eu também acho, Osmir. O Lula hoje, o que eu vi na procissão do Sírio, não é para acontecer com o presidente. Não é para acontecer com o presidente. O presidente, chegando a essas condições, ele tem que terminar o mandato dele em paz, fazer o que é possível fazer e depois se recolher à sua casa. Em pleno Círio de Nazaré, as agressões que as multidões fizeram a ele quando a Fafá de Belém o apresentou cantando uma música religiosa, foi uma coisa inconcebível para um presidente da República. Entendeu? Porque quem está elegendo o Lula são os grotões, que vivem de Bolsa Família, com raríssimas exceções, ou aqueles intelectuais que nunca saíram da academia para ver a realidade, né? Bem, mas eu não vou entrar nisso, é uma questão de cada um acreditar, sim. Né? Isso. Acreditar, né? Nós vamos ao intervalo comercial na sequência. Eu queria voltar ao Acre. Sim, vamos lá então. Em alguns instantes estaremos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Você está convidado a continuar conosco. Até já.
Ok, estamos de volta com a segunda parte, aliás, com a terceira parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Vamos movimentar a câmera aí, meu diretor Márcio Nunes, porque o Daniel Cabral mais uma vez está conosco aqui. Daniel Cabral hoje não vai caricaturar nenhum convidado, porque não temos. Vai ser a vez de Narciso e Osmir Narciso. Né, Daniel? Daniel Cabral AC no Instagram. Tá aí, ó. Isso aí sou eu, Tá né? caprichando o teu bonezinho aí. Não, o cap, né? É isso. Aí eu já tem, não já? Já. Se você ligou o seu televisor agora, nós estamos aqui a conversar, eu, Narciso e Osmir. No primeiro bloco falamos sobre a questão dos deslizamentos, desmoronamentos, desbarrancamentos, e agora, a partir do segundo bloco, e agora nesse também, terceiro bloco, sobre as eleições 2024 e, ao mesmo tempo, as eleições 2026. Osmir, você estava fazendo um apontamento aí quando eu interrompi para chamar Não, antes o de intervalo. entrar na política do Sim. Acre, Ah. eu vou dar só uma informação. Agora, no segundo turno, nós temos 51 municípios brasileiros que vão disputar Isso, segundo turno. o segundo turno. Quem disputa o segundo turno são os municípios que têm mais de 200 mil eleitores. Isso. Eles, se não atingir a metade mais um, tem segundo turno. E 15 capitais, Narciso. 15 capitais. É muito, olha, as capitais são Aracaju, Curitiba, Natal, Belém, Fortaleza, Palmas, Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Campo Grande, João Pessoa, Porto Velho, Cuiabá, Manaus e São Paulo. Eu diria que são as principais 15 capitais, 4 delas no Nordeste. no Nordeste, exatamente. Bem, Narciso, isso é só um dado para a população saber que as eleições ainda não estão definidas. Qual é o partido que mais fez prefeito, né? Sim. As coisas não estão bem definidas. Agora, voltando aqui a Rio Branco, que me chamou a atenção, que mais me chamou a atenção foi o resultado das esquerdas. As esquerdas no Acre não se conseguiram se reorganizar, né? Que após a derrota ali do Tião, que foi a última Sim. governador, eu pensei que a esquerda iria melhor se organizar Não, a derrota do Tião não, a derrota no governo Tião, né? no governo Tião. A derrota foi do próprio Marcos Alexandre. Exatamente, no governo Tião. Que o governo a esquerda ia se reorganizar, se modernizar, colocar programas novos, Sim. né? Que viesse ao encontro da população acriana, mas o resultado foi terrível. Na capital fizeram um vereador. Um vereador. Acho que não fizeram nenhum prefeito, né? Não. Nenhum prefeito. Nenhum. Narciso, como é que o senhor avalia isso, hein? Osmir, Agora eu estou te entrevistando. Osmir, uma das coisas que mais me deixa sem poder lhe dar uma definição precisa é o que eu vou aqui expor sem nominá-los. Sem nominá-los. Osmir, os nossos atuais 3 senadores, o nosso atual governador, a maioria dos nossos atuais prefeitos comeram na gamela do PT. É mentira ou é verdade? Não, verdade. Hein? Verdade. Então, o que é que acontece aqui no Acre? Você se lembra? Eu tenho saudade, eu não tenho nenhuma saudade do tempo que eu era seu adversário político. Eu gostaria de... Mas ali foram bons tempos, né, Hein? Narciso? Você mesmo conta uma história do Nabor que reflete bem essa situação. Deixa eu dizer, não era tão saudável aquela... Saudável. Saudável. O Acre só existia 2 partidos, PSDB e MDB. É. Nós brigávamos feito cachorro nas campanhas. Passava as campanhas, nós
Nós éramos adversários cordiais. E terminando a eleição, voltava a ser o amigo Então, de o que sempre. é que acontece? Osmi, eu concordo com o que o Osmi, doutor Narciso falou, mas não é também, a gente pode também afirmar que, eu estou falando das grandes lideranças, não é qualquer liderança, as grandes lideranças de esquerda também estiveram na gamela do PT, aliás, do PP hoje Do PMDB. e do MDB. claro, Né? Também claro, surgiram de que lá, elas né? tinham que vir desses dois partidos, que só existiam eleições. Até Então, porque o que é que a acontece? esquerda foi proibida durante o O regime que é que de acontece? 64. Vamos ser honestos. Vamos dar merecimento a quem merece. A Prefeitura de Rio Branco sempre esteve em mãos, se não excepcionais, mas razoáveis. Flaviano Melo foi um bom prefeito, Jorge Viana foi um bom prefeito, Angelim foi um bom prefeito, Marcos Alexandre foi um bom prefeito, e Bocolô agora restou provado que o povo achou que ele fez uma boa prefeitura. Bom, É. então o que é que acontece? Nós e o mundo, não é só o Brasil, o mundo também está contaminado com uma coisa que eu detesto, essa denominação direita e esquerda. Eu detesto. Não, tudo bem, mas Até aquela porque- ela existe. Não, eu não acabei de dizer que ela existe. Osmi, a origem dessas denominações vieram quando os jacobinos e os gerondinos na Revolução Francesa sentavam-se uns à esquerda e outros à direita do parlamento francês. Sim. O meu pai, de quem eu todo dia me lembro dele, ele dizia, meu filho, ele era um pouco entendido sobre política, ele dizia, meu filho, esse negócio de direita e esquerda, eu só exijo de você para tomar benção a mim. Ele queria que eu tomasse mão com a mão direita. Mas definir essas questões de esquerda e direita politicamente é um equívoco. Não, É um Narciso, equívoco. aí eu discordo. É um equívoco. Até porque, Osmi, Permita-me fazer uma parte aí. Osmi, A esquerda tem bandeiras completamente distintas da direita. hein? Não dá para unir uma coisa a Não outra. dá para unir. A esquerda, Exemplo. eu vou dar vários exemplos. Exemplo. Aborto, Hein? casamento homoafetivo, e uma série de outros que não me vem à memória agora, que a esquerda defende com toda a veemência. E a direita, nos seus programas, é mais conservadora. Ela defende, notadamente aí, a direita evangélica, católica, etc., que o aborto é um crime contra a vida, que o casamento homoafetivo é contrário à própria Constituição, que prevê o casamento entre homem e mulher. E assim tem uma série de bandeiras Não, que Osmi. ambos os partidos têm, Osmi, eu acabei de que dizer... faz a diferença. Eu acabei de Narciso. dizer a você, Não são iguais. no curso desse nosso encontro aqui, eu acabei de dizer a você que a nossa Constituição, ela permite toda sorte de interpretação. Tem um artigo que diz que a família é constituída do homem e da mulher. Tem. Não tem? Tem. Mas na cláusula, no artigo 5º, diz que a liberdade sexual é do indivíduo. Sim, mas isso aí, mas isso não confunde com casamento. Confundo. Claro que não. O casamento é para gerar filho para a posteridade. Eu não sou contra. Eu estou dizendo que há diferenças. Por exemplo, se você é um homossexual, qualquer um é um homossexual, e que tenha contato com outro homossexual, não tem problema nenhum. Eu não vou condenar isso, nem da mulher, nem do homem. É um direito dele. E a Constituição garante esse direito dele. Mas não garante o casamento. Osmi, pior do A que Constituição isto, não garante. Muniz, atente para o que eu vou dizer. Pior do que isto,
Mas, Narciso, eu quis te dizer isso só para dizer que são bandeiras diferentes, que ambos têm. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de 64. Nós tínhamos bandeiras que vocês não tinham. Nós tínhamos de bandeira da liberdade, da volta do fim da ditadura, das eleições diretas em todos os níveis, da anistia, da criação de uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer, e vocês não tinham essas bandeiras. Vocês quem? O PSD não tinha nenhuma bandeira desse tipo. No caso, os girondinos? Só defendia o governo militar que ia bem, que desenvolvimentista, etc. e tal. Não, Osmi, eu me lembro que em 64, olha aqui o que eu vou lhe dizer. Eu me lembro que em 64 eu fazia engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu fui induzido por os estudantes, os líderes estudantis da época, para tirar um jipe do meu pai para fazer parte da frota que invadiu o quartel-general. Então, não me ponha nessa conta, Osmi. Não, Narciso, vamos começar do começo. A Revolução de 64, ou como dizem alguns, golpe de 64, ele teve apoio da imprensa, E geral. da igreja, da população, Geral. porque era uma luta entre o comunismo, Não, Osmi. comunismo e o capitalismo, rapaz. Osmi. Era a Rússia querendo implantar o seu modelo em todas as partes da América Latina. Contrariando os americanos. Exatamente, os americanos lutando para botar o seu Osmi. modelo. Era isso, Narciso. não Ou então vê- você não O pano viveu de essa fundo, época. o pano de fundo era Osmi. isso. Ou então você não viveu essa época. Osmi, O pano de fundo era esse. lembre-se você que Era a famosa Guerra Fria. o que a Rússia pretendeu ser, naquela época não era só a Rússia, era a URSS, A União Soviética. União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os 12 países que acompanham eram considerados como comunistas. Sim. E quem é que substituiu a Rússia como a segunda e já a primeira potência econômica do mundo? A China. Qual é o regime da China? Em tese, digamos assim. Em tese, não. Qual é o regime É político? um capitalismo de Estado. Pronto. Não, eu estou dizendo regime político. Sim, política é comunista. Hein? Agora, comunista, e você bem disse, pregando capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado e comunismo não tem nada a ver um com Não, o Narciso, outro. nós estamos em conversa diferente. Mas há quem diga que a China nem é comunista nem capitalista, é uma ditadura. E é uma Dura ditadura. mesmo, É daquela uma bem- ditadura, sim. É, O que nós estamos discutindo é que a Guerra Fria foi uma realidade, Narciso. E eu estou dizendo que Não foi. há como negar. Por exemplo, a turma da esquerda que dizia que não, nós queremos implantar a democracia no Brasil naquela época. É mentira. Eu conversei com o Fernando Gabeira numa viagem a Belém que nós fizemos como deputados federais. Ele depois deu uma declaração dessa na imprensa, mas disse para mim no jantar. Estava eu, ele e um outra figura que eu não me lembro bem. não há democracia com comunismo. Não, ele diz, nós pretendíamos implantar o comunismo no Brasil. Então não era democracia. A nossa luta é pela implantação do comunismo. Você conversa de democracia, História isso furada. é conversa fiada. Hoje seria fake news. Não tinha fake news, era mentira na época. Então, Narciso, a luta era entre o comunismo e o capitalismo, sim, de 64. Ulisses Guimarães apoiou o golpe de 64. Eu sei disso, Aldinho. No que é que eles se decepcionaram? Eles se decepcionaram porque o Castelo Branco queria passar apenas 4 anos no governo. Não, queria passar só 2 anos. Não, mas depois foi para 4. Aí tirar todo mundo que era comunista dos cargos e fazer eleições. Era, sim. Mas à medida em que a esquerda começou a se armar, fazer guerrilhas, assaltar bancos, atacar quartéis
A linha dura do Exército diz, agora Sim, não. Ainda não está na hora. E aí eles demoraram esses 20 e tantos anos, que contrariou muito a população brasileira. A falta de liberdade é um bem fundamental. Osmir, Depois da própria vida. Depois da própria vida é a liberdade. Nada sem sentido sem a liberdade. única coisa que está sendo distorcidamente mais banalizado no mundo e no Brasil é o direito à liberdade. Osmir, liberdade não é um direito absoluto. Não é um direito absoluto. Liberdade é o direito, é o dever de você poder respeitar a liberdade do outro. Sim, mas a liberdade é um direito absoluto. Nunca foi. Não. Nunca foi. Depois da vida é a liberdade. Agora, estão confundindo hoje. Eu faço um ataque a você, usando o meu direito de liberdade. Aquele, não concordo com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Não é? Aquele pensamento Voltaire. de Voltaire. Bem, eu tenho o direito de lhe atacar como quiser e você de me processar Como na quiser, justiça. na justiça. Vai para a No processo justiça, legal. que é o caminho legal. Não é censura. Não é Proibir censura. você de falar. A nossa Constituição proíbe a censura. Eu não posso ir previamente censurar. Osmir, Thomas Jefferson, uma das grandes nomes mundiais, sabe qual foi a frase mais célebre que ele produziu? O direito à liberdade é a eterna vigilância. Eu não tenho direito, essa frase é sua, de estar numa sala de cinema E gritar às fogo. escuras e gritar fogo. Não tenho direito. Mas posso dizer? Posso Pode. dizer. Não. Agora, Você não pode. Você vai ser responsabilizado Pelo que você fez. pelo que vai Falou. acontecer lá dentro. Você não pode o que não deve. Você não pode o que não deve. Você não deve nem pode. Você nem deve nem pode. Mas, Narciso, quem é que vai definir o que você deve ou não dizer? Hein? Quem é o censor que vai dizer assim, isso aqui você pode, isso aqui Eu você vou, não pode? eu vou dar um exemplo para vocês aqui bem claro. Dê. Em 2022, a imprensa foi proibida de falar, de escrever que o presidente Lula era amigo do presidente da Venezuela. Era fake news falar isso. O Supremo Tribunal Federal disse que isso era fake news. Meses depois, o Lula disse, não, nós somos amigos. E aí, Não, quem estava com fake news? Mas me diga uma coisa. O jornalista foi processado por isso. Qual é a comparação? Se Lula quis ser amigo, ou é amigo, ou continua sendo amigo do Maduro, é um problema de natureza E política. dele, da liberdade E dele, dele, e da dele. liberdade dele. Aí Não. tirar isso é a liberdade do jornalista. de Claro falar. que é da liberdade. E Ele pode liberdade fazer do isso. jornalista dizer, De dizer que ele é. Osmir, supor... Não, eu pergunto para você o seguinte, quem seria o censor da República? Hein? Quem Aí- seria o aí- censor aí- da quem República? seria o Aí censor é da que está. O censor da República Para dizer o que pode e o que não pode. pode e o que não pode. Esse é o problema. Osmir, Houve um Não, problema de objetivamente. Me diga uma coisa. Objetivamente. me diga uma conexão. coisa. Se está na mesma Se esse rede rapaz Wi-Fi, aqui se a opção controlar resolvesse acessórios remotamente criar um está blog, ativada no App Casa. criar um blog para defender a pedofilia, ele teria liberdade para fazer isso? Ele teria. Ele seria Não tem. responsabilizado. Seria Ah, responsabilizado. não tem. Ele É, seria e por não ter, responsabilizado. Você está É, confundindo. e as Tanto é coisas. que eles fazem isso, doutor. É. Tanto é que fazem isso e são presos, condenados e tudo mais. Mas fizeram. não Mas o direito, você está confundindo aquilo que não deve. Aí é outra exatamente. coisa. E Eu o que não concordo pode, né? contigo. Não deve, mas pode. Não de- Mas agora é um direito de fazer. E arcar com as consequências daquilo que faz. Porque senão, Narciso, se você for a liberdade, tem restrições. A liberdade é limitada.
Teria que encontrar o censor disso. O censor supremo? Nunca. Nunca. Até porque o Supremo só deve agir quando motivado. Sim. Aquele discurso que eu ouvi do atual presidente do Supremo foi a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida, o Barroso. Diga. Ele fez um discurso de presidente da República, que o Supremo iria fazer saneamento básico, e etc, etc. Um discurso de presidente da República. Quem tem programa de governo. Ora, se é essa a intenção dele, ele abandone o cargo de ministro e vá se candidatar a Nós presidente vamos da dar República. sequência a esse assunto em outra oportunidade. Em breve, eu quero agradecer mais uma vez aqui ao Osmir. Cadê o Daniel Cabral? Hoje ele vai presentear vocês. Ele vai? Vai, tá aí. Um presente para cada um. Para você, Osmir, e outro para o doutor Narciso Mendes. Tá aí. Daniel Cabral caprichou Cabral? aí hoje com o pessoal da casa. Aí. Gostou, Osmir? Cabral, eu fiquei mais bonito do que eu sou na E o realidade. doutor Narciso, aí, gostou, doutor? Hã? Aí, ó. Aí, como as democracias morrem. Gostei, Cabral. Valeu. Olha aí, Márcio, eu fiquei mais bonitinho do que eu mereço. O Cabral quer um reajuste salarial. Embora acho. minha mãe não concorde. E assim a gente chega ao final. Osmir, valeu. Suas considerações finais. Não, eu acho que foi interessante esse debate. E até digo para o Narciso que ele deveria, pelo menos uma vez por mês, atendendo até um parecer do nosso diretor Márcio, uma vez por mês nós deveríamos fazer um programa desse, sem entrevistado. Eu com as minhas ideias, eu não sou dono da verdade, tenho apenas minhas ideias. E as suas, porque, Narciso, nós temos uma coisa importante, nós dois. Nós temos vida. Nós temos experiência. E não há academia que supere isso. É verdade. Até porque ela precisa também disso. Com certeza. Entendeu? Então nós vamos aqui, eu, por exemplo, que participo da vida do Acre desde 16 anos de idade, entrei em política sem ser eleitor. Né? Eu tenho acompanhado todos esses governos, eu tenho opinião formada sobre o Acre, pode não ser a verdadeira. Alguns dizem que até não é moderna, né? Mas muitas renovações que são feitas aí são de malandros, que nada tem a ver com a história. Verdade. Doutor Narciso Mendes. Bom, de todo modo, inventou-se um novo modelo para apresentar o tribunalismo. Agora com a participação mais efetiva dos... Mas como a questão do Rio Acre me preocupa, Osmir, Sim. nós precisamos saber quais as providências para o abastecimento de água daqui a 30, 40, 50 anos. Concordo contigo. O aquífero que está sob o nosso solo, e é um dos mais próximos, o aquífero Guarani, que é o maior do mundo, está a alguns quilômetros de profundidade. O nosso aquífero está bem rasinho. Quem sabe o Rio Acre, pelo menos do quesito do abastecimento de água de Rio Branco, não se faça mais necessário. Com certeza. Até porque as águas advindas do nosso solo não vêm com as impurezas que são carregadas pelas águas do Rio Acre. Muito obrigado. Então, muito obrigado. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, boa noite e que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.